O presidente americano Donald Trump, de fato, se afastou da Ucrânia e declarou que esse é um problema da Europa, dizendo que a Europa deve cuidar das negociações, da diplomacia e da ajuda à Ucrânia. E ele não vai impor nenhuma sanção contra a Rússia, ele não vai apoiar a Ucrânia. E, de modo geral, ele tenta sair das negociações, declarando abertamente que talvez algo aconteça. E se não, eu simplesmente me retiro e que eles continuem sem mim e sem a participação dos Estados Unidos da América. Na véspera, a publicação escreve que Trump não só não recebeu de Putin um acordo claro sobre o cessar-fogo, mas também se recusou a impor novas sanções contra a Rússia. E os europeus estão simplesmente chocados com essa situação, porque Keir Starmer, Emmanuel Macron, Donald Tusk, Friedrich Merz, eles se encontraram com Zelensky várias vezes, discutindo a pressão coordenada sobre a Rússia, da Europa e dos Estados Unidos da América, e também fizeram ligações com Trump. Trump apoiou essa ideia, mas depois ligou para Putin e disse: "Não, eu não vou fazer nada disso, então resolvam vocês mesmos." Além disso, Mark Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, passou a ecoar Trump, afirmando que não há solução militar para a guerra. Por isso, a Rússia também deve fazer concessões, mas em primeiro lugar, quem deve ceder é a Ucrânia. Na opinião dele, por algum motivo. Além disso, Marco Rubio respondeu hoje a uma pergunta sobre se a administração Trump continuará a apoiar militarmente a Ucrânia. Aqui temos mais notícias para nós. No entanto, o presidente Zelensky afirma que a participação dos Estados Unidos da América em quaisquer negociações deve ser mantida. A participação americana é essencial para se chegar a um acordo de paz, mesmo no futuro. Meu nome é Alexei Petit, hoje é 21 de maio no calendário, vamos discutir esse tema juntos. Antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e escreva um comentário. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram chamado Petit News, lá nós cobrimos as notícias rapidamente assim que elas chegam e também saem os anúncios dos meus vídeos no YouTube. Então, a publicação, citando fontes europeias, escreve que Donald Trump chocou os líderes europeus quando, após uma conversa com Putin, declarou que não pretendia impor novas sanções contra a Rússia. Assim, após a conversa com o ditador russo, Trump realizou uma conversa em grupo com o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, e os líderes da Alemanha, França, Itália, Finlândia e da Comissão Europeia. Como observa a Axios, eles esperavam ouvir que na conversa com Trump, Putin concordou com um cessar-fogo ou que os Estados Unidos da América aplicariam sanções caso ele se recusasse a fazê-lo. Em vez disso, Trump declarou que Putin, mais uma vez, apenas concordou verbalmente com novas negociações, nas quais os Estados Unidos da América não participarão. Simultaneamente, o presidente dos Estados Unidos da América se opôs à imposição de novas sanções no momento atual. E essa informação foi confirmada por duas fontes que estavam presentes durante a conversa dos europeus com Trump, e por uma terceira fonte familiarizada com essa conversa. Segundo a publicação, Trump deu a impressão de que estava se aproximando de um afastamento total dessa questão, ou seja, da questão das sanções. E alguns líderes que participaram da conversa pareciam surpresos ou até mesmo chocados. Quando Trump informou aos líderes europeus que Putin simplesmente concordou em iniciar a discussão sobre as condições do cessar-fogo, por alguns segundos reinou um silêncio surpreso na ligação. Segundo fontes, os líderes europeus perguntaram diretamente a Trump sobre a possibilidade de sanções dos Estados Unidos da América contra a Rússia, mas ele disse que não achava isso uma boa ideia e enfatizou que, na sua opinião, Putin quer um acordo. Segundo a fonte, o presidente dos Estados Unidos da América garantiu aos europeus que Putin prometeu apresentar um memorando de paz com suas condições para o cessar-fogo e o fim da guerra. Trump observou que pediu a Putin para apresentar algo com o que as pessoas possam concordar, e não uma proposta que seria imediatamente rejeitada. Bem, provavelmente será a segunda opção, não é? Embora Trump tenha expressado a convicção de que Rússia e Ucrânia podem conduzir negociações bilaterais diretas sem quaisquer intermediários porque entendem melhor todos os detalhes do conflito, os europeus não concordaram com isso. Ou seja, Trump diz: ouçam, eu sou um grande pacificador, eu queria receber o Prêmio Nobel da Paz lá, eu gritei para o mundo inteiro que em 24 horas eu acabaria com essa guerra assim. Mas desculpe, quase me caguei, não consigo fazer nada com isso. Putin é bom, ele é um cara legal, ele quer a paz, mas eu não vou mais participar disso. Eu quero que eles, resolvam isso entre eles mesmos e eu simplesmente vou me afastar. Os europeus dizem: bem, que tipo de posição é essa? Essa é a posição de um líder de uma superpotência ou é a posição de algum comerciante que só está tentando fechar alguns negócios?
De acordo com fontes, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni afirmou que um juiz é necessário, enquanto o chanceler alemão Friedrich Merz propôs uma reunião com todas as partes envolvidas. Em uma ligação, o presidente finlandês Alexander Stubb perguntou a Trump sobre os próximos passos, que respondeu: "Eu não sei. É necessário que alguém informe sobre o andamento das negociações para que possamos tomar uma decisão a respeito." Essa é a resposta do presidente dos Estados Unidos da América. Me perguntam: e o que vem depois? Sim, eu não sei. Escute, é preciso decidir quem vai sair e fazer alguma declaração. Esse é o presidente dos Estados Unidos da América, eleito pelos americanos. Além disso, o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Mark Rubio, declarou que não existe uma solução militar para a guerra na Ucrânia. E agora vou citar suas palavras. Aqui está algo com que podemos concordar. Não existe solução militar para esta crise. Atenção, é Mark Rubio quem afirma que isto é uma crise. Acontece que, lembro, foram os chineses os primeiros a lançar essa ideia de crise ucraniana, depois ela foi apoiada e os russos também começaram a chamar essa guerra não de operação militar especial, como aquele Putin, aquele monstro careca, chamava de operação militar especial, mas começaram a chamar de crise ucraniana. De repente, Mark Rubio participava de audiências no Comitê do Senado. Ele afirma que não há solução militar para essa crise, acrescentando: "E nós devemos resolvê-lo por meio de negociações. E o problema fundamental que enfrentamos na Ucrânia é o seguinte: a Rússia quer obter aquilo que não tem e é o que não tem direito, e a Ucrânia quer recuperar algo que não pode conquistar pela via militar." O secretário de Estado afirmou que a Rússia não recebeu concessões dos Estados Unidos da América. Qual a sua opinião? Sério, não recebeu nenhuma concessão mesmo? Novas sanções provavelmente foram impostas, a pressão econômica começou e Trump começou a cumprir as ameaças. Não, nenhuma concessão. E Rubio destacou que as sanções americanas contra Moscou continuam e a ajuda à Ucrânia e as informações de inteligência continuam chegando. E continuam. Citação de Mark Rubio: "Quando Vladimir Putin acordou esta manhã, as mesmas sanções estavam em vigor contra ele desde o início deste conflito. A Ucrânia seguia recebendo armas de nós e nossos aliados. Marco Rubio, não há nenhum mérito nisso, nem seu, nem de Donald Trump, nem de Jay Ivins, absolutamente nenhum mérito, nenhuma contribuição. Vocês não impuseram sanções, isso foi feito pela administração anterior. Vocês não forneceram ajuda militar à Ucrânia, isso foi feito pela administração anterior. Vocês não compartilharam informações de inteligência, isso foi feito pela administração anterior. Vocês apenas não cancelaram nada disso, só isso." E dizer que isso é algum tipo de mérito da administração Trump, isso chega a ser até engraçado de certa forma. Além disso, o secretário de Estado dos Estados Unidos da América não descarta que Washington possa impor sanções mais severas contra a Rússia. Ele explicou por que os Estados Unidos da América ainda não fizeram isso. Citação: "Talvez chegue a esse ponto. O presidente Trump acredita que se começarem a ameaçar com sanções, os russos vão parar de conversar. E para nós é importante ter a possibilidade de conversar com eles e incentivá-los a sentar à mesa de negociações." Vou traduzir as palavras de Mark Rubio de uma forma um pouco diferente. Ele diz: "Ouçam bem, não se pode ameaçar nem mesmo com sanções os russos. E se Putin ficar ofendido? E para nós é tão importante persuadi-lo, bajulá-lo como faz Donald Trump e pedir, por favor, sente-se à mesa de negociações. E também não teremos essa oportunidade. Se adotarmos uma posição firme e começarmos a sufocar o agressor, não poderemos mais persuadi-lo." Trump adora fazer isso, né? Então, desculpe, por hora não haverá sanções. Mas não é só isso. Em seguida, Marco Rubio comentou sobre a questão da futura ajuda militar à Ucrânia por parte dos Estados Unidos da América. Ele afirma que o governo atual do presidente dos Estados Unidos da América não tem planos de fornecer novos pacotes de ajuda militar, além das armas sendo entregues pelos programas já aprovados. Os Estados Unidos da América continuam fornecendo armas para a Ucrânia, mas ainda não há decisões sobre novos pacotes de ajuda. Rubio observou que os Estados Unidos da América estão trabalhando com a OTAN para fornecer mais baterias de defesa antimísseis Patriot à Ucrânia. De acordo com ele, os Estados Unidos da América não possuem sistemas disponíveis para enviar à Ucrânia, então cabe aos europeus fornecerem os seus. Afirmou-se que há uma colaboração próxima com os aliados da OTAN. Alguns deles possuem baterias Patriot que poderiam ser entregues aos ucranianos, por exemplo, para proteger o espaço aéreo sobre Kiev e outras áreas estratégicas. Estamos incentivando e coordenando ativamente com nossos parceiros o fornecimento desses sistemas. Como você pode imaginar, nenhum dos países também não quer simplesmente entregar seus sistemas. Patriota. Aqui termina a citação, mas Mark Rubio precisava dizer mais. Mas não vamos fazer nada com isso e nem queremos.
Ainda assim, apesar de toda essa situação, Vladimir Zelensky destaca a importância do papel dos Estados Unidos da América nos esforços de paz para encontrar maneiras de acabar com a guerra que a Rússia está travando contra nosso país. E ele declara que não, precisamos de alguma forma ainda manter os americanos nesse processo diplomático. Zelensky: é crucial que os Estados Unidos da América continuem participando do processo de paz. É justamente dos Estados Unidos da América que a Rússia tem medo e é a influência americana que pode salvar muitas vidas, se persuadir Putin a encerrar a guerra. Estamos dialogando com parceiros sobre as próximas reuniões diretas com os russos, para as quais a Ucrânia está totalmente preparada em qualquer formato que traga resultados. Ou seja, Zelensky ainda busca manter o envolvimento dos Estados Unidos da América nesse processo diplomático. Considerando a posição da Casa Branca, é difícil avaliar o quão realista isso é. Na Casa Branca, eles negam veementemente e afirmam não estarem preparados para impor sanções, aumentar a ajuda militar à Ucrânia ou tomar qualquer outra medida. Eles não estão prontos, eles estão tentando se isentar. Aqui, por enquanto, vou colocar reticências. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários abaixo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e curta o vídeo. É isso, cuidem-se. Tchau.